Quem viveu os anos 80, 90 e o começo dos 2000 sabe a importância das videolocadoras. Muitas vezes elas eram a única chance de muitas pessoas terem acesso a filmes, CD de música e jogos que eram novidade ou simplesmente conhecer novas opções, já que comprar esse tipo de produto original nem sempre era barato. E aqui no Brasil demos o nosso jeitinho, transformando as locadoras em centros de entretenimento, onde além de alugar um jogo para levar para casa, você ainda podia pagar uma quantia menor para jogar por alguns minutos ou horas. Isso sem falar das lan houses que dividiam espaço com as locadoras. Gente, que diferente! Se não fossem as locadoras, o meu acesso aos jogos teria sido muito menor e talvez eu só jogasse os mesmos jogos para sempre até ter condições de mudar de console. E acho que todos concordamos que um serviço desse tipo era uma mão na roda e salvou nossas vidas. Mas tinham algumas empresas que não gostavam nem um pouco disso e fizeram de tudo para impedir a existência das locadoras. E é essa história que vamos ver nesse vídeo. Eu sou Alexandro Magalhães e você está no canal Conhecendo e Desvendando Jogos. Voltando uns 20 ou 40 anos, todo mundo alugava filmes, CDs e jogos. A não ser que você fosse um riquinho que ganhava tudo, provavelmente já foi numa sexta-feira depois da escola com os seus pais em uma locadora para pegar uns filmes e curtir no final de semana. E muita gente por aqui diz que isso é algo que se popularizou só em países de baixa renda, mas não é verdade. Nos Estados Unidos, a rede Blockbuster era extremamente popular e existiam quase 1000 lojas pelo país até a metade dos anos 90, faturando milhões de dólares todos os meses. No Japão essa prática também era comum, mas se popularizou muito mais com CDs de música. Porém, vendo o boom dos aluguéis, certas empresas e entidades se deram conta de que estavam perdendo dinheiro e começaram a agir para impedir as locadoras. Lá no Japão mesmo, diversas gravadoras ficaram furiosas com a popularização das locadoras de discos e conseguiram alterar a lei, que até 1984 não considerava a locação uma forma de infringir direitos autorais. A partir dessa mudança, locadoras só poderiam alugar CDs 3 semanas após o lançamento nas lojas, e para alocar filmes era necessário comprar de distribuidoras especializadas, que cobravam até 4 vezes o valor do varejo para tirar um extra, já que não recebiam royalties pelas locações. E se tratando de jogos, mais especificamente os de Famicom, que estavam no ápice do lançamento por lá, a coisa foi mais rígida. As empresas de jogos se uniram para conseguir proibir permanentemente o aluguel de jogos, tanto para consoles quanto para computadores, lei que aliás está em vigor até hoje por lá. Mas para os japoneses isso não foi um choque tão grande. Por lá a tecnologia era acessível e com o passar dos anos ficou mais ainda. E as locadoras meio que foram sumindo até os anos 90 e praticamente não existiam mais no começo dos anos 2000. Nos Estados Unidos, porém, a situação foi mais acirrada e duas empresas brigaram feio: Nintendo e Blockbuster. Ao contrário do Japão, os Estados Unidos conseguiu proibir completamente o aluguel de CDs, LPs e fitas cassete. Então, para consumir música era necessário comprar os produtos originais ou ouvir rádio. Os filmes era quem faziam a festa. Basicamente, cada grande bairro do país tinha uma filial da Blockbuster ou alguma outra locadora menor para alugar VHS, que eram uma moda. Todo mundo queria visitar uma locadora para pegar um filminho, e até virou um ponto de encontro para jovens. E a nova mídia de entretenimento da época, os videogames, começaram a entrar no gosto do povo. Nos Estados Unidos, em 1985, o NES fazia muito sucesso, vencendo a difícil missão de popularizar consoles domésticos novamente. E a rede Blockbuster não perdeu tempo para começar a alugar cartuchos. Até 1988, a rede de locadoras
locadora já tinha todos os títulos disponíveis de quase todos os consoles populares da época, e por um preço bem abaixo das lojas, jogadores levavam as fitas para casa e podiam terminá-los sem nunca precisar comprá-los. E diferente do Brasil, nos Estados Unidos o conceito de alugar um jogo para testá-lo era muito comum. Um garoto de 8 anos, por exemplo, podia ir até a Blockbuster do seu bairro e alugar a Lenda de Zelda do Nintendinho por um final de semana para ver se ele gostava. Caso gostasse, ele poderia ir até a loja comprar a sua própria cópia. Afinal, os preços dos jogos ainda eram acessíveis para o público geral. Mas o aluguel ainda era uma opção para famílias mais humildes até nos Estados Unidos, e por isso se popularizou cada vez mais. E a Nintendo, que se sentiu ameaçada por isso, começou a agir. A primeira grande investida da Casa do Mario foi se unir a empresas como Microsoft para pressionar o governo norte-americano a proibir o aluguel de jogos. O argumento era de que jogos também são considerados softwares e, portanto, deveriam fazer parte da mesma lei que protegia CDs e LPs de serem alugados. As associações de locadoras revidaram e em 1990 venceram a primeira batalha, sob a alegação de que compravam os produtos oficialmente da Nintendo e que jogos eram difíceis de copiar e, portanto, não infringiam nenhuma lei de direito autoral. A segunda alternativa da Nintendo, desta vez sozinha, foi procurar por pessoas no governo que pensavam como ela e quase conseguiu emplacar uma lei que obrigava locadoras a esperarem 1 ano após os lançamentos para poder colocarem os jogos para alugar, mas ela foi vetada no último minuto. Enquanto a Blockbuster continuava lucrando cerca de 20 milhões por ano só com o aluguel de jogos e de todas as plataformas, a Nintendo continuava tentando impedi-los e usou seus próprios métodos para isso, proibindo a venda de seus produtos para a rede. Claro, isso não se mostrou muito eficaz, pois bastava que funcionários fossem comprar os títulos e depois revendessem para a locadora para burlar a proibição. Isso inspirou a Nintendo a ser mais rígida ainda e proibir a venda de mais de 2 jogos por CPF numa mesma compra, digamos assim, prejudicando o consumidor geral. Mas se a Nintendo não estava de acordo, a Sega, que conhecia bem o público norte-americano, não só apoiava o aluguel de jogos, como foi a primeira empresa a firmar parceria com a rede Blockbuster, preparando jogos que sairiam primeiro para locação, bem como títulos exclusivos e projetos mais ambiciosos, como os cartuchos Game Factory, que permitiam gravar jogos em cartuchos regraváveis. Isso talvez tenha deixado os executivos da Nintendo da América mais enfurecidos ainda, que deram a sua cartada final. Procurando por brechas na legislação, eles descobriram que a rede Blockbuster costumava fazer cópias dos manuais para entregar junto com os jogos alugados, e essa prática se tornou popular em demais locadoras do país. Essa era a brecha que eles queriam, pois copiar manuais era passível de uma acusação de direitos autorais, e assim eles fizeram. Nessa batalha, a vitória foi da Nintendo. Um processo foi movido contra a Blockbuster e a rede acatou as ordens judiciais de não copiar mais manuais e ainda pagou uma quantia nunca revelada para a Nintendo por fora. Mas os jogos ainda estavam sendo alugados. Já em meados dos anos 90, a Nintendo acabou desistindo de tentar proibir os aluguéis. Talvez eles tenham se dado conta de que as vendas de fato não caíram por causa disso, e até acabaram se unindo com a Blockbuster anos mais tarde, firmando parcerias de jogos exclusivos, principalmente na era 64. Mas suas ações causaram efeitos mundo afora. Em alguns países da Europa, alugar jogos era proibido e quem o fazia pagava taxas altas e arriscava ser processado a qualquer momento mesmo assim. Aqui no Brasil, não há registros da interferência da Nintendo contra as locadoras, mas nos manuais dos jogos na era da Playtronic estava bem claro que locar sem autorização dela era expressamente proibido. No caso das grandes locadoras, incluindo as filiais nacionais da Blockbuster, pelo menos enquanto a Playtronic e a Gradiente atuavam como representantes da Nintendo por aqui, só era possível locar jogos vendidos por distribuidores oficiais. Se você comprasse
comprasse um jogo de Super Nintendo numa loja qualquer e colocasse para alugar na sua locadora e não tivesse como provar que ele veio de uma distribuidora, estaria infringindo a lei. Só que não sabemos se algum dono de locadora foi autuado por isso pela Nintendo. Mas se a Nintendo não causou problemas para os donos de locadoras brasileiras, a Tectoy fez questão de ser uma pedra no sapato de muitas. Apesar de já estar bem consolidada como representante da Sega no Brasil por conta do Master System, a Tectoy se preparava para trazer o Mega Drive para cá, mas estava atrasada. Os donos de locadoras e lojas foram mais rápidos e começaram a trazer o console do Japão ou Estados Unidos junto dos primeiros jogos, e isso irritou a empresa brasileira, que viu uma ameaça ao sucesso do 16-bit sob suas mãos. Afinal, se todo mundo comprasse um Mega Drive importado antes, quando ela lançasse o console oficialmente, não venderia tantos quanto almejava. Movida por essa desvantagem, a Tectoy foi procurar ajuda na legislação brasileira, alegando que as locadoras e lojas estavam burlando as leis de mercado e que apenas ela tinha autorização de vender o Mega em território nacional. E num primeiro momento, a Tectoy teve vantagem. Chegou num ponto tão intenso que ocorreram batidas em locadoras e lojas, procurando por consoles e jogos ilegais, entre aspas. E há relatos de locadoras que foram processadas ou fechadas pela Tectoy. Só que no fim das contas, isso não durou muito. Depois que a Tectoy lançou o Mega oficialmente, foi provado que quem vendia o console antes dela trazia importado legalmente e não interferia na produção nacional, e a própria representante da Sega acabou se unindo às locadoras, vendendo seus jogos diretamente para elas e promovendo eventos e lançamentos exclusivos, assim como era comum lá fora. No final das contas, apesar de todas essas brigas, processos e birras das empresas, nós, o consumidor final, não sofremos nenhum impacto e alugar jogos sempre foi fácil. Falando aqui do Brasil, mais fácil ainda, já que quando se trata de jogos, por aqui as coisas sempre funcionaram de forma bem diferente de lá fora. E com o passar do tempo, coisas como a pirataria, a internet e a mídia digital tornaram as locadoras obsoletas até que elas foram sumindo. Embora ainda existam algumas perdidas por aí, como a locadora do meu bairro, que um dia eu ainda vou gravar lá um vídeo para mostrar para vocês. Mas a indústria de jogos se mantém firme e forte, e o curioso é que eles ainda mantêm o sistema de aluguel de pé, com serviços como Nintendo Switch Online, PSN e outros. E terminamos por aqui o vídeo de hoje. Um abraço para todo mundo e até mais!